Olá! No Visão da Política de hoje, nós vamos conversar com o juiz do trabalho, Dr. Rodrigo Dias. Com ele, nós vamos falar sobre a reforma trabalhista e também sobre o envolvimento do judiciário com a política. Dr. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Visão da Política. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer todo meu, Monalisa. Bom, vamos começar falando sobre a reforma trabalhista. O que ela veio para mudar? A reforma trabalhista ela é de 2017, foi encaminhada, o projeto da reforma trabalhista foi encaminhado ao Congresso Nacional pelo ex-presidente Michel Temer. E ela tinha, no início, um alcance muito pequeno, muito restrito, pouquíssimos artigos. Mas no Congresso Nacional, por motivos de ordem política da época, a reforma virou realmente uma reforma, cresceu muito aquele projeto e foi um divisor de águas para o bem e para o mal, a depender de quem você converse, né, da opinião de cada um, com relação à legislação trabalhista. Nós temos uma legislação trabalhista que a sua base é da década de 40 do século passado. A CLT é originalmente de 1943. Evidentemente, ao longo do tempo, houve alguns ajustes. Mas em 2017, eu diria, pelo menos a minha opinião pessoal, que nós estávamos muito desatualizados no que respeita à regulação das relações de trabalho. E a lei da reforma trabalhista foi uma tentativa de modernizar essas relações. É lógico que há uma série de críticas que normalmente são feitas à lei da reforma, mas pessoalmente a mim parece que foi um passo adiante e a gente precisa dar vários outros. Mas a lei da reforma trabalhista, com alguns tropeços, tornou o ambiente de trabalho, na minha visão, mais moderno. À época, quais foram os principais impactos positivos para o trabalhador? Olha, essa ideia dos impactos positivos para o empregador ou para o empregado, eu penso que é uma visão respeitosamente superada, porque quando você beneficia o empregador, provavelmente, por tabela, você beneficia o empregado e vice-versa. Porque se você beneficia o empregador no sentido de estimulá-lo a abrir postos de trabalho, por consequência, isso vai beneficiar empregados. E por outro lado, se você torna a prestação de serviços muito cara, muito difícil, a contratação e a manutenção dos contratos muito onerosa para o empregador, você está prejudicando o empregador? Bom, até está, mas está prejudicando o empregado também. Essa ideia de que há uma dualidade, uma contraposição, empregado e empregador como adversários, é algo que precisa, não pela reforma, até antes dela, ser superada, né? Porque são atores que devem atuar em conjunto, que tem mesmo objetivo comum. Essa ideia de se colocar um contra o outro, acho que é uma ideia já bem superada. Na minha visão, tudo isso considerado, a lei da reforma trabalhista, penso eu a encaro positivamente. Nós tivemos um fator que me parece que mascarou muito algumas vantagens da lei da reforma trabalhista, que foi a pandemia. Porque a lei é do fim de 2017. 2 anos depois, nós entramos na pandemia. E a pandemia desarranjou tudo, inclusive as relações de trabalho. Mas você perceba que mesmo sob a pandemia, não só por causa da lei da reforma, claro, houve uma série de medidas tomadas à época, mas mesmo sob uma pandemia, a pior catástrofe humanitária em séculos no nosso país, não me recordo de algo similar. Foram mantidos os níveis de emprego dentro do que era possível naquele contexto. Então, a mim parece que, no geral, já disse, alguns tropeços, que a gente pode falar sobre eles, mas, no geral, acho que a minha opinião é positiva com relação à reforma. Falando ainda sobre a pandemia, já nessa reforma, ela falava sobre o teletrabalho, que foi essencial para todas as empresas, para todo mundo continuar trabalhando, né? Até trazendo um exemplo, porque assim como muitas empresas adotou esse sistema e hoje, mesmo após a pandemia ter voltado o trabalho presencial, ainda adota esse trabalho home office, aqui na Assembleia é um grande exemplo disso. As sessões ordinárias passaram a ser híbridas e isso aumentou muito a produtividade dos trabalhos parlamentares, da presença dos parlamentares, então a gente conseguiu votar muito mais projetos. Este ano, houve uma mudança aqui, às terças e quartas-feiras as sessões são presenciais,
Porém, as quintas-feiras, que é o dia mais complicado para os deputados que moram no interior, elas são híbridas e isso melhorou muito o trabalho aqui na casa. A reforma, ela já tinha algum artigo falando sobre esse teletrabalho e houve alguma mudança depois da pandemia? Então, é precisa a sua posição aqui. A gente entrou na pandemia, por sorte nossa, a pandemia sobreveio depois da lei da reforma trabalhista, porque na lei da reforma trabalhista, finalmente, a legislação passou a contar com a regulação do teletrabalho. Imagine a gente estar dentro de uma pandemia que naturalmente vai obrigar que a prestação de serviço seja feita à distância, quando possível, sem nenhuma regulamentação. Nós cairíamos num cenário de brutal insegurança jurídica. Então foi quase que premonitória aquela previsão na lei, que não foi a ideal. Tanto que, respondendo a segunda parte da sua pergunta, mais à frente foi necessário readequar, melhorar, né, alguns pontos da parte da reforma trabalhista que cuidava do teletrabalho. Mas, em linhas gerais, nós enfrentamos a pandemia com o teletrabalho, com a prestação do teletrabalho, já devidamente regulamentado. O empregador poderia contratar o empregado já tendo ciência de como que seria a forma de prestação de serviço, quais são os direitos e obrigações de cada um, em vez de entrar num túnel escuro em que você não sabe nada do que vai acontecer. Isso foi essencial, né? Um dos objetivos da reforma trabalhista era a redução do desemprego. Você acredita que conseguiu alcançar êxito nesse ponto? A lei da reforma, não. E nenhuma lei nunca vai conseguir fazer isso. Impossível. É possível que algumas leis que estimulem crescimento econômico, por consequência, vão contribuir para a maior empregabilidade. Agora, não tem nada, qualquer outra medida é artificial. A única coisa que gera emprego é crescimento econômico. Agora, evidentemente, é possível que haja legislações que desestimulem o investimento, desincentivem a contratação, e aí, obviamente, pode-se diminuir o mercado de trabalho, piorar os índices de emprego. Agora, melhorar concretamente os índices de emprego só com crescimento econômico. E, como a gente mencionou, e todo mundo viveu isso, sob uma pandemia, isso é inviável. Agora, de 2, 3 anos para cá, mas especificamente mais do fim da pandemia para cá, nós experimentamos paulatinamente um pequeno crescimento econômico. Sinal de que a lei da reforma trabalhista falhou nesse aspecto? Sinceramente, Mona Lisa, acho que não. É que tem o Brasil tem tantos entraves à contratação, à empregabilidade, ao próprio crescimento econômico, que seria injusto dizer que a reforma trabalhista é responsável tanto por quando melhora os índices de contratação, quanto nos momentos em que isso piora. É preciso uma reforma muito mais ampla do que somente na legislação do trabalho. Em relação à igualdade salarial, a gente já tem legislação que prevê essa igualdade salarial. Quando isso não acontece, quais são o que a pessoa que está se sentindo desvalorizada no trabalho, que sabe que realiza o mesmo trabalho, a mesma função, não recebe o mesmo salário só por ser mulher, o que ela pode fazer? Bom, a rigor, desde 1943, a CLT tem uma norma, um artigo específico que determina que 2 pessoas que exerçam as mesmas funções no mesmo local, trabalhando para o mesmo empregador, têm que receber o mesmo salário. É a tal equiparação salarial. A Constituição de 88 também traz essa previsão, então isso não é novidade nenhuma na lei. É claro que não raras vezes o mundo concreto não espelha exatamente o que vai na lei. Mas uma das possíveis discriminações, você fez referência à mulher no mercado de trabalho. Existe discriminação à mulher no mercado de trabalho? Certamente. Talvez você tenha até passado por alguma delas. Mas, do ponto de vista trabalhista, ou seja, seletista, no mesmo ambiente de trabalho, 2 pessoas que exerçam as mesmas funções, um homem e uma mulher, que exerçam as mesmas funções, desde 1943 esse direito existe. Ao longo do tempo, eu sou juiz do trabalho há 24 anos, ao longo do tempo eu recebi, eu não saberia nem dizer quantas, ações em que um reclamante alegou que fizesse a mesma coisa que um outro ou uma outra, recebendo salário menor e pretendendo a equiparação.
num chute grosseiro, eu diria que umas 20 por ano, então quase 500 na minha vida inteira. Nunca, nenhuma única vez, sendo bem franco, uma mulher entrou com uma ação e disse que o motivo de estar recebendo menos do que o outro é porque ela é mulher. Não vamos confundir as coisas. Existe uma disparidade ainda? Existe. A gente pode discutir motivos disso, né? Várias. A saída da mulher por conta de gestação, e aí quando ela volta ao serviço, no mundo altamente dinâmico que a gente tem, alguém possivelmente já tomou aquele lugar. Existem motivos que precisam ser corrigidos para melhorar essa questão da discriminação da mulher no mercado de trabalho. Mas, bem francamente mesmo, equiparação salarial nos termos da lei não é um deles, porque isso acontece há quase um século, está previsto há quase um século na nossa legislação. Você acredita que ter feito uma nova lei só para falar disso, para essa equiparação salarial, é para tentar fazer com que se cumpra ou é mais uma política? É mais não é política, uma politicagem? Eu não lembro agora o número dela, que vocês se referem, é uma lei mais recente, acho que é o programa Mais Mulheres, se eu não estiver enganado, que busca, e tem várias outras medidas além dessa, mas essa ideia da equiparação salarial, especificamente envolvendo mulheres, sendo bem franco, acho que é o que a gente chama de direito quase que um bis in idem, né? Uma repetição de algo que já tinha na legislação antes. Por que fez? Isso não é exatamente a minha área, mas eu tenho uma impressão de que há dividendos políticos que se ganha com isso, atende-se a interesses de fulano, beltrano, fulana, beltrano. Do ponto de vista prático, com máxima sinceridade, ainda que talvez seja um pouco constrangedor até declarar isso, mas a mim parece que quanto à ideia de isonomia salarial, equiparação salarial no mesmo ambiente de trabalho, porque é disso que se trata, não é uma novidade. Agora, por que se resolveu trazer isso à lei e bater-se tanto nisso, inclusive do ponto de vista da divulgação, marketing a respeito disso? Bom, aí tem uma série de movimentos sociais que podem explicar melhor, né? O senhor, enquanto juiz, como vê o trabalho do Congresso Nacional em relação à criação de leis e também à fiscalização para a execução dessas leis? Bom, nada é perfeito. Eu faço parte do Poder Judiciário, que está muito longe de também entregar o serviço que eu acredito com a qualidade que a população desejaria. A impressão que a gente tem do Congresso Nacional, obviamente não sou parlamentar, é de um trabalho que eu imagino que deve ser muito difícil, deve haver muitas dificuldades, mas que com muitas deficiências. A própria lei da reforma trabalhista é um reflexo disso. Mesmo aqueles que têm uma visão positiva da lei, e é o meu caso, e eu digo isso porque eu tenho vários colegas que têm uma visão negativa, mas mesmo aqueles que têm uma visão positiva percebem uma série de equívocos, inclusive terminológicos, coisas fáceis de perceber. A gente pensar, poxa, mas a lei até ela ser promulgada, ela passa por uma série de comissões que é justamente para dar uma redação, no mínimo, adequada, congruente, lógica. Isso, infelizmente, não acontece em vários pontos. Então, há muito espaço para críticas pertinentes, ainda que se reconheça aqui e acolá o esforço genuíno para tentar melhorar a legislação. Mas me parece que o Congresso é um reflexo da sociedade como um todo, né? Uma sociedade em que o ensino é muito deficiente, em que as eleições, inclusive, têm um sistema eleitoral muito questionável, para dizer o mínimo, seria muito difícil que de tudo isso, a gente retirasse representantes que nas disposições legais, se tivessem um desempenho extraordinário. Infelizmente, não é o que acontece, né? Entrando agora um pouco mais numa pauta polêmica, o senhor acredita que esse vazio que o Congresso deixa abre brecha para os ministros do STF quererem legislar em respeito a alguns assuntos? Esse é um tema polêmico à beça que eu, com toda franqueza, tenho limites legais para poder me manifestar. Mas, historicamente falando, o Supremo Tribunal Federal, fundamentalmente, se manteve numa posição mais, diria eu, conservadora, sob a ótica do judicial, de manifestar-se apenas quando provocado, restringir a sua atuação à resolução de conflitos
e evitar dar um passo adiante para entrar na esfera política. Isso tudo mudou muito, como todo mundo está percebendo, né? Se isso é bom ou ruim, cada um pode fazer a sua avaliação. Eu digo assim porque, sinceramente, não posso dar um passo além aqui por limitações do meu ofício. Mas, fundamentalmente, quem se aventura a deixar a esfera judicial para adentrar no palco político, evidentemente se sujeita a críticas muito grandes. Se a gente voltar ao passado, mesmo já no período da redemocratização, na década de 90, por exemplo, fazendo uma pesquisa, vocês vão perceber que havia muito poucas críticas públicas na imprensa ao Supremo Tribunal Federal. As pessoas não sabiam nem quem eram os ministros, né? Mas ainda que soubessem, a gente tinha uma noção, e que reflete a realidade, de que o Supremo Tribunal Federal se circunscrevia ao julgamento dos casos que lhes chegavam. E os ministros eram mais contidos. Há uma célebre frase, não dirigida apenas aos ministros, mas à magistratura como um todo, de que o juiz deve falar apenas nos autos. Ou seja, se você vai julgar, se manifestar sobre certo caso, você não pode falar a respeito disso publicamente, né? Você se manifesta ali, nos autos. Isso meio que se perdeu, né? Porque juízes como um todo, ministros também, têm se manifestado com muita frequência, inclusive em redes sociais, né? Eu tenho uma visão um pouco mais conservadora a esse respeito, preferia aquele cenário anterior, sinceramente. E por isso mesmo é que eu evito de dar esse passo adiante para elogiar ou criticar esse ou aquele ministro por esse tipo de atitude. Ainda na sua visão, existem pontos positivos de hoje a gente ver juízes, ministros se manifestando nas redes sociais, em jornais, por exemplo? Pois é, então isso depende da visão de mundo de cada um. Eu não acho positivo. Acho melhor, mais institucionalmente mais sadio, que os magistrados como um todo, mas principalmente pelo grau de importância, os ministros da Suprema Corte, do STF, do STJ, do TST, que tenham um comportamento, sob essa ótica, mais contido, como dá exemplo, para ficar no caso mais evidente, os ministros da Suprema Corte americana, que muito dificilmente dão sequer entrevista. De tal forma que eles são realmente muito reclusos. E me parece que quem abrace uma carreira e uma função dessas, na minha compreensão pessoal, deveria saber que essa é uma restrição que se deve enfrentar mesmo. Voltando um pouco para o mercado de trabalho, com toda essa tecnologia, os jovens da geração Y não querem mais saber de CLT. O senhor vê que a gente já está tendo uma necessidade, talvez, aí de uma nova legislação que pense um pouco também nessas novas profissões que a gente tem? Nós temos discutido muito isso no âmbito trabalhista, né? Existe uma visão que eu reputo antiga, mas, enfim, isso é um tema muito controverso, que compreende que praticamente todas as relações de trabalho têm que se amoldar à CLT. E a sua própria pergunta já mostra que isso não se compatibiliza com os tempos modernos. A impressão que eu tenho, pelo menos, inclusive por sobrinho que eu tenho em casa em fim de semana e tal, é que a nova geração, é exatamente o que você disse, já não está mais disposta a trabalhar, na média deles, né, no sistema seletista. Eles têm uma visão de liberdade, uma ideia de liberdade muito mais valorizada do que em gerações passadas. A geração do meu pai, a ideia era de entrar numa empresa e aposentar naquela empresa. E eu passei por uma situação num fim de semana, um ano atrás, por aí, em casa, em que um rapaz, um dos amigos desse meu sobrinho, arrumou um emprego no sistema seletista. E era no sistema seletista, todo dia, de tal hora até tal hora, fazer um certo serviço. E no encontro no fim de semana, os outros coleguinhas dele caçoando dele, falando, nossa, mas como é que você aguenta? E todo dia fazer a mesma coisa de tal hora até tal hora. Porque na visão deles não dá. Na visão da nova geração, isso é quase um desperdício de tempo e vida, né? Eles valorizam outros tipos de relação, então isso vai acabar acontecendo, quer queira o legislador,
quer não. Então é melhor que o legislador se adapte à realidade, né? Um exemplo muito patente disso são os trabalhadores em aplicativos, o Uber, por exemplo, em que, sem entrar na discussão se isso é vínculo de emprego ou não, mas o fato é que existe um grau de liberdade muito maior. O sujeito trabalha hoje, se ele não quiser trabalhar amanhã, ele não trabalha, ele é dono do próprio horário em uma certa medida, né? Eu penso que a legislação vai ter que se adaptar na marra. Existe, se preciso, né? Existe um ditado de um célebre jurista francês que diz que quando o direito ignora a realidade se vinga ignorando o direito. Então é melhor então que a gente vá se adaptando em vez de ficar esmurrando ponta de faca, né? E como vai ficar o nosso mercado de trabalho com tantos trabalhadores informais, digamos assim? Porque, na minha visão, a gente ainda precisa de postos formais, de trabalho, esse trabalho das 8 às 18, para esses jovens pode ser um desperdício de tempo. Mas se a pessoa realmente estiver ali em uma função, a gente sabe que é necessário, às vezes até mais horas, né? O trabalho formal não precisa e nem pode, na minha visão, ser confundido com o trabalho seletista, obrigatoriamente. Nem toda relação de trabalho precisa se adaptar ao modelo seletista. O grande problema da informalidade é que aquele que é informal, por desconhecimento, por falta de condições, etc., não se põe na formalidade. Um motorista de Uber, para ficar no último exemplo que eu acabei de dar, caso se entenda que ele não é empregado, e me parece que é majoritária a compreensão de que não seja, isso não significa que ele precise atuar na informalidade. Um trabalhador autônomo, qualquer um deles, não precisa necessariamente trabalhar na informalidade, muito pelo contrário. Idealmente, trabalharia formalmente. O que eu estou querendo dizer? Faz o recolhimento da contribuição previdenciária, porque amanhã possivelmente ele vai precisar. Só que existe um desconhecimento, muitas vezes tem até conhecimento, faz a conta e acha que não vale a pena. No fim das contas, Mona Lisa, me parece que é uma questão, além de cultural, principalmente o problema com raiz educacional. A pessoa que não percebe, que não tem um grau de instrução formal bastante para perceber que é importante para ele, mesmo que autônomo seja, eu quero ser dono do meu horário, ser dono do meu nariz, tudo bem, mas mesmo que autônomo seja, é preciso cuidar do amanhã. A formalidade a que eu me refiro é isso, está vinculado à Previdência Social, idealmente ao INSS, porque é o que nós temos. Precisa melhorar muito? Precisa. Mas se não for nem esse o interesse, existe uma série de planos de previdência privada. Mas no nosso sistema a vinculação é o INSS, né? E isso não acontece em muitos casos, obviamente. A gente tem outros problemas além desse, né? O pessoal ganha muito pouco, a renda média do brasileiro é muito pequena, o que quase que constrange o sujeito a preferir não recolher ao INSS, porque, pô, já ganho tão pouco, ainda vou ter que recolher ao INSS. Mas esse é um pensamento, outra vez, que custa caro, em todos os sentidos, ao Brasil como um todo, porque alguém vai ter que pagar a conta do dia que esse sujeito não tiver mais força de trabalho. E dele próprio, que vai ficar sob certo desamparo, né? Então, no fim das contas, depois de várias discussões parecidas com essa, se a gente for aprofundar de fato o problema, a gente vai chegar na raiz dele, que normalmente é educação. Para a gente finalizar, no seu ponto de vista, o que uma nova legislação trabalhista ou talvez uma nova reforma precisaria abarcar? Nós temos uma legislação que a gente chama de dualista. Ou o sujeito é empregado e tem direito a tudo, ou ele não é empregado e não tem direito a nada. Obviamente que no mundo atual isso está completamente desatualizado, até porque quem contrata, já que é esse o sistema, vai querer contratar o sujeito que não tem direito a nada. E o sujeito que não tem direito a nada ganha mais no momento que ele está recebendo do que aquele que tem toda aquela gama de direitos que o assiste. A gente precisa encontrar um meio termo disso aí. Para fazer uma analogia, a legislação italiana trouxe um conceito, não acho que nem é o caso aqui, de parasubordinação, mas que é um meio termo. O sujeito nem é empregado, nem é autônomo. E existe mesmo isso. Para falar até do Uber que eu acabei de dizer, eu pessoalmente não compreendo que seja empregado. É autônomo então nesse caso? Porque nós só temos essas duas possibilidades. Mas existe um meio termo aqui, ele tem que fazer ele não é absolutamente dono
do seu nariz ali. Ele tem algumas obrigações que ele é obrigado a cumprir. Então seria interessante que debatêssemos uma lei que encontrasse um meio termo e, para ser de forma mais concreta, aquele que não é empregado ter alguns direitos, ser dado a eles alguns direitos, e não esse sistema que nós temos hoje do 8 ou 80, né, que seria causa muito mais ou problema. menos como algumas empresas vão contratar, isso acontece muito na rede de saúde, e aí vou contratar uma enfermeira, não vou contratar ela pela CLT, mas eu preciso que ela tenha um MEI. Sim, isso é um exemplo. Mas vou dar um exemplo, isso é uma opinião pessoal, mas é claro que nos debates legislativos isso pode ser, a ideia pode ser muito melhorada. Mas, por exemplo, um autônomo que seja contratado, eu gosto muito de falar do Uber porque todo mundo sabe do que eu estou falando. O sujeito que é contratado pelo Uber, se não é empregado, hoje ele não tem direito a nada. Basicamente, ele teria direito à assistência da Previdência se ele, por si mesmo, for lá fazer o recolhimento. Mas, como regra, sejamos francos, não faz. Uma possibilidade que eu percebo é autônomo, mas o contratante, no meu exemplo, a plataforma, fica obrigado a fazer o recolhimento previdenciário. E até securitário. Esse sujeito, o pessoal que trabalha no iFood, não sei o quê, precisa de um seguro. Esse pessoal está andando na rua de bicicleta, de moto. É um tipo de direito que eu acho que poderia estar embutido ali e dada a plataforma a obrigação de fazer esse recolhimento. Mas isso é só uma ideia. Do jeito que está, é que não está razoável. Nós estamos no pior dos mundos. Essa é a história do 8 ou 80. Está errado. Não existe só o preto e o branco, existe o cinza, né? E a gente precisa regulamentar o cinza também. Doutor Rodrigo, muito obrigada por essa entrevista e por todos esses esclarecimentos aqui hoje. Foi um prazer grande, fico à disposição. O programa Visão da Política de hoje fica por aqui, mas eu quero convidar todos vocês para continuar acompanhando a programação da TV Assembleia Legislativa, tanto pelo nosso aplicativo Deputados Aqui, como também pelo nosso canal do YouTube, que é TV Assembleia Goiás.